Números capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que, a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho do adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombastes de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria.
E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo.